Enquanto levamos o nosso trovão em uma jornada e aventura única, prepare-se para descobrir como é navegar por essas vias históricas, repletas de charme e cultura. Vamos juntos nessa jornada? Pilotar um busão de 13,5 metros numa cidade com ruas tão apertadas é uma missão complicada, mas com muita atenção, devagar e calma e muita paciência a gente consegue fazer as manobras, as curvas, sentido ali sempre respeitando a cidade, respeitando os trânsitos, respeitando as pessoas também do interior. Muitos param na rua, muitos atrapalham a passagem e a gente respeita, a gente deixa o trânsito fluir conforme as coisas vai acontecendo. Isso aqui é a frentista que veio nos servir cafezinho com leite aqui no posto de Kelly Bezerra. Bezerra? Kelly Bezerra. Kelly Bezerra? É. Você está achando que é fraca? É brinquedo não, amor. Vem aqui. Olha aí. Tá vendo? Nós já estamos aqui colocando uma aguinha, enchendo a nossa caixa d'água pra gente poder seguir viagem, né, minha linda? Chegamos em mais uma cidade com muita emoção no coração, com aquele busão ali, aqui em Lapinha do Sertão, Piranhas, uma cidade encantadora e maravilhosa. Parece que é meio contramão esse trem. É de cima, amor, é pra cima, amor, é de cima. Ah? É de cima, amor. Bom, se meu amor não tivesse falado que era na rua de cima, eu ia contramão, porque aquela placa ali deu uma sensação que eu teria que ter ido naquela via. Mas tudo bem, toca a roda aí, bora chegar até Piranhas. De lado, ou senão já põe pra cima, porque é a porta fica pro lado de lá. As margens do Rio São Francisco, Piranhas é uma cidade histórica que parece congelada no tempo. Suas ruas de paralelepípedo, casarões coloridos e pôr do sol refletindo no Velho Chico trazem dela um cenário inesquecível, mas por trás dessa beleza tranquila esconde-se uma história de lendas, bravura e mistérios. Eu já passei por muita cidade nesse Brasil, mas nenhuma me recebeu como Piranhas. Quando o trovão começou a descer a serra, eu vi aqueles casarão coloridos se espalhando nas encostas, senti um arrepio na espinha. Não era medo, ou talvez fosse, mas era aquele tipo de medo que vem junto com ansiedade, um sentimento totalmente diferente de tudo que eu já senti em qualquer cidade que já passamos. Então, com a sensação de que algo estava ali nos esperando e nos observando. O sol queimando o fim da tarde, a estrada serpenteada até a entrada dessa cidade. De repente tive a impressão de estar sendo observado, como se aqueles casarões históricos pintados e essas pedras antigas e aquelas janelas entreabertas de algumas casas estivessem esperando por nós. Mas esperando para quê? O trovão entrou devagar, os pneus tocando o chão do paralelepípedo e a cidade parecia respirar história. E cada esquina me contava um pedaço dela. Só que nem todas as histórias que eu ouvi eram bonitas. Algumas eram de arrepiar, algumas de quebrar o coração. E algumas ninguém ousava contar depois do pôr do sol. Você já sentiu que estava pisando onde não deveria? Que uma cidade, um lugar ou uma rua tinha algo para te contar, mas ao mesmo tempo tentavam esconder? Era assim que eu me sentia. E então tudo começou.
Na praça central, o vento quente carregava murmúrios e eu olhava para os casarões, para as sacadas floridas, mas o que realmente chamava a atenção era a grande escadaria de pedra. Dizem que ali, onde os degraus parecem levar ao céu, a história de um homem e seu bando chegou ao fim. O nome dele, Lampião, o cangaceiro mais temido do Nordeste, que resolvia tudo no facão e na bala. Mas será que ele morreu mesmo? Vambora conferir essa história. O que ninguém conta é que naquela madrugada fatídica, antes do sol nascer, os cangaceiros sabiam que o fim estava próximo. Eita lasqueira! Algumas pessoas dizem que Lampião, o cangaceiro, sabia que ele já ia morrer de qualquer jeito ali e que ele tinha sido traído. E o outro sabia do destino deles também. Foi uma turma grande ali, pessoal, uma execução fatal. Mas tem uma história que arrepia até os mais corajosos, de que a última bala, pessoal, quando tocou nele, ele sorriu, sim. Ele riu como se soubesse que mesmo morto a sua lenda viveria para sempre. E não foi só ele, Maria Bonita também estava lá. Dizem que às noites de lua cheia, se você subir a escadaria sozinho e prestar atenção, pode ouvir uma voz feminina sussurrando entre as pedras. Ô lasqueira! Ou até um lamento, né? Uma saudação ou um aviso, pessoal. Rio São Francisco, na cidade onde Lampião passou, houve muitas mortes ali. Realmente é algo misterioso. Essa é a Patrícia, uma alma nobre enviada por Deus com uma luz que toca quem cruza seu caminho. Ela carrega a força silenciosa dos que suportam muito, mas seguem com fé. Tem um coração guiado pelo alto e uma missão: espalhar amor, mesmo nos dias difíceis. As dores fazem parte, as quedas também. Nunca pense em desistir, Patrícia. A persistência é a tua ponte com o milagre. Deus te molda na luta e te fortalece no silêncio. Siga firme. Você é luz, você é escolhida, você é nobre de alma. Porque no teu nome, no mundo espiritual, tem uma ligação muito forte. Uma nobreza de alma, uma missão de luz e uma força silenciosa, uma ligação com o divino. Eita, danada! Teu nome costuma vibrar com energias ligadas à sensibilidade espiritual, à liderança com o amor e à conexão com o propósito da alma. Deus abençoe minha sobrinha, força, fé, que a tua cabeça será levantada sempre. Nunca baixe para ninguém, porque Deus está contigo. Fazer um passeio de catamarã na Rota do Cangaço e vamos embora lá pagar esse negócio. Se vocês quiserem ir lá fazer isso, vocês têm que agendar, tá? É com antecedência aqui em Piranhas, Alagoas. Então esse aqui é o roteiro que a gente vai pegar. Bom dia, galera. Vem passear de barco. Vem pra cá, ó, para o Centro Histórico de Piranhas, Alagoas, fazer o passeio da Rota do Cangaço aqui. Conhecer o local onde o Lampião foi capturado e morto pela polícia volante na época. Um passeio top de linha, viu? É lá aqui, nesse lugar onde a gente vai? Isso, vocês vão embarcar agora com o catamarã às 9 horas, 9h15 e vão navegar durante 12 km com tempo de 25 minutos para chegar no local, que é um restaurante, um complexo turístico. Que é lá onde ele foi morto. Lá vai ser o complexo turístico, vai parar primeiro no complexo turístico, né? Onde vai ter área de banho, serve almoço, bebidas, drinks, né? Tem atrativo para criança, para adulto. E de lá você vai na recepção e contrata o guia. Lá vai ser uma taxa de R$30 o guia. E vocês vão fazer uma caminhada pela Caatinga, né? Por dentro dos matos da Caatinga. Que distância que é essa caminhada? São 1,6 km. Ah, pros meninos é tranquilo aí. E 1,6 km de volta. Vão chegar no local mesmo onde o Lampião foi morto pela polícia volante na época. Ah, é? Aí tem um museu lá, alguma coisa? Não, é o guia vai explicando a vocês a história. Lá vai ter as cruzes onde eles foram mortos. Tem uma plaquinha, né? Tem uma história, né? Então, conta uma história. Quem vai explicar pra vocês tudo vai ser o guia lá. Ah, beleza. Ele já sabe, já conhece tudo, como é, como foi, né? Chegando na grota do Angicos, ele vai falar direitinho lá. É bem bacana, mas fica mais interessante se vocês vierem aqui. Aí esses R$30 que paga pro guia é por pessoa ou... Por pessoa. Não é por casal, não? Não, por pessoa. Mais 60 pau. Vocês reservam, viu, pessoal? Que o negócio aqui é, ó...
Esse passeio é R$100 por pessoa. Crianças abaixo de 10 anos não paga. E almoço lá R$60. E agora o guia turístico de 30. E se quiser descer lá num parque aquático, mais R$10, tá? Então se vocês for vir, reservem a grana, porque o turista tem que desembolsar, senão ele não diverte. Reserva a grana, porque o negócio aqui é muito top. E a gente vai lá. Eu vou dar um jeito de acertar aqui pra gente poder conhecer esse negócio lá. É o grandão que nós vamos, tá? Depois a gente vai no pequenininho lá pro outro lado. Chegou. Aqui, meu amor. Esse aqui é o cara que vai conduzir a gente. Ah, minha esposa deu aí o ingresso, né? Já. Vai conduzir a gente aqui pro passeio Tops. Vocês acham que estamos navegando apenas por um rio tranquilo? Pois saibam que estas águas já carregaram terror, fuga e morte. O Rio São Francisco, esse mesmo por onde seguimos agora, carrega segredos que poucos ousam contar. Mistérios que arrepiam até os mais valentes. Por aqui passaram cangaceiros fugindo da morte, mas também pescadores que nunca voltaram, viajantes que sumiram sem explicação e corpos que nunca foram encontrados. Muitos acreditam que o velho Chico tem vida própria. Outros dizem que há algo nele, algo que chama, que atrai e arrasta para as profundezas. E essa história começa numa noite escura. O barco deles balançava na água densa, o céu negro como carvão, nenhuma lua, nenhuma estrela, somente escuridão e medo. Lampião e seu bando estavam acuados, atrás deles o exército, a força volanta, os caçadores de cangaceiros, mas havia algo mais. Os remos cortavam a água silenciosa até que um dos homens parou. Vocês ouviram isso? Nada, silêncio, só o vento. Até que um grito abafado rasgou a noite. Algo emergiu do fundo. Que diabos foi isso? Um cangaceiro se levantou, segurando o rifle, olhou para a água e não havia nada. Só que alguém estava faltando. O barqueiro jurou que viu braços saindo da água e puxando o homem para baixo. Na manhã seguinte, quando contaram os homens, um a menos, nenhum rastro, nenhuma pista, nenhuma luta, apenas um homem sumiu. O tempo passou, os cangaceiros se foram, mas o velho Chico continuou engolindo vidas. Dizem que as águas desse rio chamam pessoas pelo nome. Pescadores juram que ao cair da noite ouvem vozes sussurrando sobre a correnteza. E o pior, há lugares onde a água gira e nunca para. Os redemoinhos aparecem do nada, sem vento, sem correnteza forte e sempre levam alguém para as profundezas. Os ribeirinhos dizem que essas águas nunca estiveram vazios. Há algo aqui, algo que não vemos. E se você se aproximar da margem, se ouvir alguém chamando, jamais responda. Não olhe para trás, porque se olhar, talvez nunca mais consiga voltar. Agora no restaurante Cangaço Ecopark, aqui no município de Poço Redondo, Sergipe, onde tem a trilha que leva vocês ao local histórico, Grota de Angicos, local da morte de Lampião, onde vocês irão viajar na história do cangaço, como levou a morte de Lampião naquele fatídico 28 de julho de 1938. Faça que nem o Ritelei, vem para Piranhas, vem para a Rota do Cangaço, vem para o Cangaço Ecopark, Grota de Angicos. Valeu, obrigado, viu, pelas informações. Profissionais de garçons aí, para fazer a reserva de almoço de vocês. E logo em seguida a gente pede que dirija-se até o nosso caixa aqui do lado, onde vocês irão adquirir a pulseira e a água de vocês, que está inserido nesse pagamento da trilha. Mandar um alô desde já para nosso amigo goiano aí, que está aqui em nossa região, nosso estabelecimento, vai fazer esse passeio a trilha. E sejam todos
bem-vindo ao nosso restaurante Cangaço Ecopark. Já ganhei o coração do homem, conterrâneo lá de Goiânia. Ele passou um tempo lá, é residente daqui e passou um tempo lá em Goiânia lá. Então a gente já garantiu uma amizade ali, porque goianos quando se encontram, a amizade é certeira, né, meu amor? Não! Goiano quando se encontra, a festa é pra lá de Bagdá. Eu já tô indo. Lá nessa trilha eu vou sozinho, por quê? Porque é uma trilha de difícil acesso para criança. Então a Mônica vai ficar com eles ali divertindo na prainha e eu vou lá filmar para mostrar para vocês onde é que o cangaço foi morto. Então ele e a sua equipe foi dizimada pelas polícias e eu acho que foi de Alagoas na época. Então eles vão contar toda a história aqui e a gente vai conhecer esse roteiro dessa trilha aqui. E a figura representativa de Maria Bonita já tá ali nos encaminhando. E a menina tem uns passos largos, hein? Ali não brinca não, ali anda mesmo. E a turma tá aqui toda nos passo lento. Tem um grupo grande, veio muita gente hoje, hein? Vamos filmar todo mundo aqui. Gente demais. A água já tá reservada. Pulseirinha já tá no braço. Maria Bonita tem uma toada muito forte. É magrinha, mas tem as canelas boas pra andar. Aqui já tá um barraquinho aqui. Ó, tem um barraquinho aqui muito legal. Eu não sei se a gente entra aqui dentro. Acho que entra, vamos falar no tempo. É, vamos entrando aqui. Isso aqui era um barraquinho? Uma bodega? Você vai explicar pra gente aí, né? Bodega da Confiança. É? Pois é, mas é da época do cangaço, não? Não, né? Remota, mas não é da época. Ah, tá. Improvisada, né? É uma venda. Uma vendinha. Assim, pra diminuir o custo. Ah, legal. E eu só sei de uma coisa, já tem gente aqui que tá cansada. Eu desde a hora que disse que era 1h30 começou a com fome. No passado, essas terras se chamavam Fazenda Forquilha, né? E Angicos. Angicos por conta de uma planta. Forquilha, que era a fazenda do coiteiro de Lampião. Naquele ano, em 1938, Lampião tinha um plano, chegar em Sergipe, que já era um ponto onde ele conhecia bastante, o Vale da Grota do Angico, que é o vale entre as montanhas. Então ele gostava de ficar aqui acoitado pelo coiteiro. No esconderijo ele estava escondido por um parceiro. Pedro de Cândido era dono aqui das terras, que se chamava Forquilha, e também dono da fazenda Remanso, no estado de Alagoas, na outra margem, chamada Remanso. Aí foi lá onde ele foi capturado. A intenção era chegar, passar 3 dias, esperar Curisco. Só que Curisco já conhecia essa região. E ele sempre dizia: meu capitão, a grota de Angico é cova de defunto. Então ele não gostava daqui. Então Lampião demorou a sair desse local por excesso de confiança. Então o cabra cangaceiro cheirava a couro e suor. O cabra volante a pólvora e cigarro. Então ele já entendeu também que tinha macaco na área através do cheiro também. Então o Rio São Francisco também foi uma ponte segura para ele atravessar vários estados, chegar a várias regiões. Então o coiteiro era responsável por trazê-lo, né, para esses locais. Então eles vinham em canoas, que hoje chama de canoa de toda ou chata. É uma embarcaçãozinha pequena. E para acessar essa área ele não usava animais, porque também ia a fezes, a pegada ia denunciar. O cara era muito esperto. E outra coisa, aonde tem essa árvore aqui ninguém passa fome, viu? Porque a mulher disse que o negócio aqui é para encher a barriga de qualquer um. Aproveita até a raiz. Esse povo sofria, né? Essa época. Não sofria? Caminhava muito, mas aqui Né? não tá reclamando. Não é? Ele disse que os filhos dele, né? Que nunca foram criados por eles. E na hora que a mulher ia parir? Ah, não, eu tô dizendo assim, que nunca tivesse prazer de criar os filhos dele, que ele deixava sempre com outras pessoas pra criar, porque ele só vivia assim, no meio da mata. Né? E a dificuldade? E a gente hoje com todos os recursos na mão e às vezes reclama da vida, né? Reclama.
Mas ali foi uma escolha dela também. Mas ali foi uma escolha dela, querer ficar com ele. Sabe quando é que a gente dá valor na nossa vida? Quando a gente começa a entender a história da vida dos outros. É verdade. Depois que eu parti para esse segmento de conhecer a vida de outras pessoas do passado, não só minha vida material, mas espiritual, da minha família, tudo que viaja comigo, mudou tudo. É muito interessante. Então a gente fica preso numa vida de conforto e acha que tá sofrendo e não tá nem nada. É verdade. Sofrimento é quem passou por isso aqui da época, né? Outra realidade. Outra realidade. Aí, por curiosidade, vocês são de onde? Daqui de Sergipe, já conheci essa. Yeah! E eu vou dar uma passada na região litorânea todinha aqui. Passar um ano pro lado de cá. Fica próximo à Foz de São Francisco. Já tinha vindo aqui? Aqui é uns 10 quilômetros. Primeira vez. Primeira vez? Só passamos, quando ia para Juazeiro. E quando vem, encontra um goiano na estrada, gravando vídeo pro YouTube, levando informação pra todo mundo. Goiano muito top, por sinal. Você conhece a cultura lá, goiano? Não. Conhece a cultura mineira? Eu quero ir para o Jalapão. Jalapão? Legal demais. A cultura mineira, conhece? Não? Queijo. Goiano é uns nordestinos cansados. Saíram com a ideia de ir com seus jumentinhos até São Paulo. Decidiram passar pelo centrão do Brasil, centro-oeste. Chegou em Goiânia e encontraram uma poça, porque daqui pra lá é só deserto e seco. Encontraram uma pocinha de água. Aí por ali eles ficaram. E saiu a nossa cultura. Então nós somos os nordestinos cansados. Cansados, né? Os baianos é os preguiçosos. Isso. Eu vi um discurso. Deixa eu te falar que baiano não é. Sabe por quê? Discurso referente a isso? No Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça. Ela fez uma piada sobre baiano. Ah, é? Pô, essa semana. Deixa eu te falar. Eu passei por Bahia, fiquei um tempo lá. Eu viajo num ônibus. Eu tenho um motorhome. É um ônibus. Preto que tá lá? Preto. É. É massa, viu? O que acontece? Eu precisei de uma manutenção lá. Você acredita que o que os baianos fizeram ali em 2 horas, em qualquer oficina, qualquer concessionária que eu já levei ele pra fazer, gastou-se 2 dias? Olha, tá vendo? Então, Acredita nisso? Eu não subestime o baiano, né? A fama de baiano é rede, né? E água fresca. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Mas eu... Também é boa. E rede também. Mas eu falo pra vocês que Quero ver não ficar latir hoje. pelo menos lá, naquela região que a gente foi. Quero ver não ficar latir hoje. É isso aí. Eu ver late, rapaz. A galera animada aqui. Você é da onde? Goiânia. Eu sou de Goiânia. Você quer ir de Salvador? Não, Goiânia. Vou pegar a turma passando. Olha, é um animalzinho ali, ó. Quem vai filmar lá? Bom, pessoal, nós chegamos aqui no local principal da nossa caminhada, que foi a Grota de Angicos, que também é um riacho temporário chamado Riacho de Angicos. Então foi aqui nesse local que aconteceu a decaída do rei do cangaço, que foi Lampião. No momento do massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36 cangaceiros, conseguiram fugir 25 cangaceiros e morreram 11. Dos 11 cangaceiros que morreram 2 cangaceiras, 2 mulheres, que foi Maria Bonita, mulher de Lampião, e a cangaceira Enedina, que era aqui de Sergipe. O cangaço, ele não começa com Lampião. Se nós formos aprofundar na história colonial do país, do Brasil, o cangaço, ele é um movimento velho de 5 séculos. A palavra cangaceiro e cangaço só começa a aparecer ali depois de 1770, na cidade da Zona da Mata de Pernambuco, por nome de Glória do Goitá. José Gomes de Oliveira, o Zé Gomes, apelidado como Cabeleira, na época ele juntou seus salteadores e começou a roubar as estágios da cidade de Glória, comida e armas. Então tudo que eles roubavam, eles sempre levavam nas costas, que nem fosse uma canga de boi ou uma cangalha de jumento. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Já Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, só entra nesse movimento em meados do século XX. Na época de Lampião, o Brasil vivia o famoso coronelismo. Então João Nogueira contratou 2 policiais para pegar os irmãos Ferreiras. Só que os pais de Lampião ficou sabendo o que eles fizeram. Reuniu toda a família,
saíram de Pernambuco e vieram tudo para o sertão de Alagoas, para o município de Mata Grande, para o distrito de Santa Cruz do Deserto. Quando eles chegaram nesse distrito, por volta de 1919, Lampião não parou. Se juntou com seu irmão Antônio Ferreira com o Bando dos Pocinos, que era um grupo de saqueadores alagoanos. E fique bem claro para vocês que Lampião, ele não entrou no cangaço por conta da morte do pai, que nem muita gente fala. Ele entrou no cangaço primeiro no Bando dos Pocinos e depois ele migrou para o Bando do Senhor Pereira em Pernambuco. Lampião, ele era o cangaceiro manso. O que era o cangaceiro manso? É aquele que tinha sua própria casa, vivia aprontando e de vez em quando estava na delegacia. Ele só virou um cangaceiro volante, aquele que não tinha paradeiro, vivia como nômade depois da morte do seu pai. José Lucena chegou na antiga cidade de Pedra de Delmiro, atual Delmiro Gouveia, Alagoas, e lá ele recebeu informação que Lampião estaria no município de Mata Grande. Ele foi até lá. Ao chegar nesse sítio Engenho Velho, José Lucena não encontrou Lampião, encontrou o pai dele. E matou o pai dele covardemente a facadas. O pai de Lampião, José Ferreira, não tinha problema nenhum com a polícia. Ele só pagou pelos filhos que tinha. Aí quando o Lampião soube da morte do pai dele, ele veio de Pernambuco, do Bando do Senhor Pereira, chegou em Alagoas, enterrou o pai e fez um juramento que ia vingar a morte do pai dele até sua própria vida. Um ano depois, em 1922, o senhor Pereira, o Sebastião Pereira, o único chefe que Lampião teve, ele resolve abandonar o movimento do cangaço. Ele estava com problemas de saúde, ele estava com reumatismo nos 2 joelhos. E ele convocou o bando dele para uma reunião na antiga Fazenda Pedra, Paraíba. Ao chegar nessa fazenda, ele comunica os cangaceiros que ia deixar o cangaço e entregar o bando dele para Lampião chefiar. Então é aí que nasce Lampião como chefe de bando. Ele ganhou o bando do seu Pereira para cá. Então Lampião começou a roubar a baronesa, começou a se aliar com coronéis, começou a sair nas capas dos jornais do Globo, Correio Brasiliense, TV Gazeta, no Diário de Pernambuco e no Jornal de Recife. É aí que a fama dele começa a crescer. Em 1926, teve um único encontro de Lampião com o Padre Cícero. Muita coisa foi aumentada. Padre Cícero nunca coitou Lampião e também não disse que ele estava certo, que ele estava errado. O que comove Lampião foi o recado comovente do Padre Cícero, enviado para ele, para Lampião, dizendo a ele que fosse até Juazeiro, Ceará, porque o movimento tenente da Coluna Preste vinha com os hereges, a fim de derrubar a batina do Padre Velho e submetê-lo a humilhações que era o Padre Cícero. Então Lampião se compadeceu e apareceu em Juazeiro no dia 4 de março de 1926. Ao chegar lá, Lampião foi para casa, para a fazenda do Dr. Floro Bartolomeu da Costa, recebeu lá o Padre Cícero com 48 cangaceiros. Então o Padre Cícero explicou algumas coisas a ele e retornou para casa. Um dia depois, no dia 5, chega o secretário do Padre Cícero, Benjamin Abrão Boto, a família Albuquerque e o batalhão patriota. E disse: olha, Lampião, nós queremos que você enfrente a Coluna Prestes. Em troca, a gente vai dar para você a patente de capitão, dinheiro e armas legalizadas federais. Lampião aceitou essa proposta e advertiu: olha, Lampião, você vai ter que trocar essa roupa. Você está como cangaceiro. Então a vestimenta dos cangaceiros foram todas trocadas. O gibão de couro saiu, então a roupa de tecido, e o chapéu de couro foi trocado pelo chapéu de engenheiro. Lampião posou por uma foto com essas armas e com a patente de capitão e com dinheiro e saiu no meio da caatinga para enfrentar a Coluna Prestes. Só que Lampião não enfrentou a Coluna Prestes. Teve aquilo que Luiz Carlos Prestes falou, um pequeno entrevero, que era um arranca-rabo, na fazenda Cipó, Pernambuco. Quando Lampião estava nessa fazenda, ele avistou a Coluna Prestes passar por longe. Só que Lampião pensava que era a polícia e começou a atirar junto com os cangaceiros. Enquanto Lampião atirava, ele gritava: aguenta o tiro aí, macaco! Aguenta o tiro aí, macaco! Pensando que era a polícia. Então a Coluna Prestes replicou: nós não somos macacos, nós somos revoltosos, nós somos revolucionários. Então Lampião acaba voltando para o cangaço, porque o intuito de Lampião, o interesse dele, era matar macaco, que era a polícia, não Coluna Prestes. Então ele volta para o cangaço sem combater a Coluna Prestes, com a patente falsa de capitão, com dinheiro e com armas legalizadas federais. Em 1927, o bando dele, a pedido do cangaceiro Marcilon, resolve invadir Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só que lá o buraco foi mais embaixo, foram recebidas balas. Lampião lá perde 2 cangaceiros, o Gato e Jararaca, que foi enterrado. É tido por muitas pessoas como um cangaceiro que virou santo. Ele está enterrado no cemitério municipal São Sebastião.
A cova de Jararaca é a mais visitada do cemitério. 1929, no estado da Bahia, Lampião conhece o amor da sua vida, que foi a Maria de Gomes de Oliveira, a Maria de Ideia, a Maria Bonita. Maria Bonita, ela já era casada com Zé de Miguel, havia se separado dele. Então, quando o Lampião conheceu ela, ela tinha 18 anos. Ele conheceu ela em 29, em 30, ela vai pro banco, entra pro cangaço. Vale lembrar que Maria Bonita, ela entrou por vontade própria, não foi forçada nem torturada. Entrou porque quis. Então, quando Maria Bonita começa a entrar outras mulheres. É aí que o cangaço tem altos e baixos, que houve muita questão de traição, que era penalizada por mortes, e principalmente nascimento de crianças, que atrapalhava muito o bando do Lampião. Em 1934, Padre Cícero Romão Batista morre, com cerca de 90 anos, em Juazeiro com problema intestinal. Então, o secretário do Padre Cícero, o sírio-libanês Benjamin Abrão Calil Boto, fica sem dinheiro algum, fica quebrado. Então, em 36, ele vai até Fortaleza, até o estúdio de filmagem Albi Filme, e pega máquinas fotográficas Kodaks, recém-chegado dos Estados Unidos, Incas, com cerca de 35 milímetros. E passa 2 meses dentro do bando do Lampião, divulgando o dia a dia dos cangaceiros. Ele fez vídeo até de 15 minutos, do Lampião mostrando o punhal, de bordando e mostrando a língua para fora, usando perfumes importados de Paris, como Flores de Amor, uísque escocês Hit Roast, o famoso cavalinho branco, e ele começa a publicar no Nordeste vídeos e fotos. Aquilo estava queimando o presidente da República, Getúlio Vargas. Era que nem fosse um país sem lei nem lei. Então Getúlio Vargas mobiliza as volantes interestaduais militares dos estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia. Penetra o estado policial do país e o coronelismo vai caindo. Aí quando o coronelismo acaba caindo, os coronéis e fazendeiros, Lampião começa a cair junto, porque Lampião dependia dos coronéis e dos fazendeiros. Lampião emprestava dinheiro a eles. Lampião mexeu até com a economia do Nordeste. Então, em 38, o Brasil vivia já a ditadura Vargas, posta por Getúlio Vargas, que era o Estado Novo. Então, Lampião teria chegado aqui no dia 23 de julho de 38. No dia 27, 4 dias depois, ele manda chamar o coiteiro dele, Pedro de Cândido, que morava aqui embaixo, entre Montes. Ao chegar aqui, ele deu dinheiro a Pedro e mandou Pedro comprar comida em Piranhas. A feira de Piranhas ficava ali hoje, onde é a cachaçaria Tema Dutra. Ao chegar lá, Pedro se encontra com um coiteiro de Curisco, o Joca Bernardes, que era um vendedor de queijos, e perguntou a Joca se os queijos que estavam na banca dele era para vender. Joca respondeu que não era, que estava encomendado, ia para Pão de Açúcar, de Pão de Açúcar ia para Maceió com um juiz federal. Só que Pedro pegou os queijos de Joca Bernardes sem pagar e começou a comprar comidas em grandes quantidades. Então Joca Bernardes foi denunciado na delegacia de Piranhas. Ao chegar lá, topou e encontrou o sargento Aniceto Rodrigues. Sargento, você aperte Pedro que ele está coitando o Lampião. Ele está comprando comidas em grandes quantidades. Você aperte ele. Então o sargento Aniceto imediatamente foi até o Correio de Piranhas, onde trabalhava seu Valdemar Damasceno. Ao chegar lá, mandou ele telegrafar um telegrama e enviar para Delmiro Gouveia, onde se encontrava o tenente João Bezerra. E o telegrama dizia assim: Tenente João Bezerra da Silva, Pedra de Delmiro, boi no pasto, venham gente, assina sargento Aniceto Rodrigues. Ele recebeu o telegrama de Delmiro Gouveia e veio a pé junto com a volante do Hospital Francisco, próximo à entrada de Piranhas. O sargento retorna para a feira. Ao chegar na feira, inventa um fuxico falso e começa a gritar no meio da feira: eu quero aqui adquirir um caminhão com feirante, eu quero matar um negro na região de Canapi, que é uma cidade que fica a mais de 100 quilômetros de Piranhas. Então, os coiteiros escutaram, passaram informação para Pedro de Cândido. Pedro de Cândido desceu no remo, que ele era um pescador. Ao chegar aqui no Espaço Angico, subiu, entregou os mantimentos aqui a Lampião e disse a ele: olha, baixa a guarda que a macacada está indo para Canapi. E desceu para Entre Montes. Então o sargento pega o caminhão, de vez de ir para Canapi, ele foi se encontrar com os demais policiais no Riacho Seco. Eles encontram com os policiais e chega a pouquinha da noite na antiga Lagoa da Mulata, atual Piranhas Nova. Descem até a delegacia, quando foi 8 horas da noite, saíram no maior sigilo para a praia de Piranhas. Pegaram 3 canoas e desceram 50 policiais rumo a Entre Montes para pegar Pedro no Rio São Francisco. Quando chegou aqui na fazenda Remanso, as canoas foram encalhadas, 2 policiais foram pegar Pedro Entre Montes.
Pegaram Pedro, trouxeram ele aos costumes da polícia até a fazenda Remanso. O tenente ele vem no mesmo dia. Era uma noite de trevas, né? Não tinha lua no céu. Então ele margeia sempre o lado esquerdo do São Francisco, que ainda é Alagoas. E lá em frente à fazenda chamada Remanso, ele captura Pedro. Quando ele vai seguindo direto, abrindo a mata na hora, não existia trilha aberta, ele para no Alto das Perdidas. Lá ele divide os 50 homens em 3 grupos. O sargento pelo meio do rio, o aspirante pela esquerda, e ele seguiu em frente para fechar o centro da grota. Como era escuro, a mata era acirrada, Abidão se perde. Abidão de 14 anos vem parar aqui, no poço. Então aqui ele fica aguardando. Já que o tenente ia avisar, abrindo a emboscada com o primeiro tiro, ele aguarda. O tenente chega também à noite, por volta de 11 e pouca da noite. Das 5 da tarde, eles chegaram 11 da noite. Era muito difícil acessar essa mata. De manhã bem cedo, a Maria já ali acordada, aos preparos do café. Mal ela sabia que a polícia já estava enxergando ela. Baseado nessa manhã do massacre, tem uma canção que a gente canta até hoje. Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Mesmo o dia raiando não tinha mais jeito, a polícia já estava de pé. Então quando a água acaba, Maria solicita que Lampião faça água. Ele pede a um cangaceiro que tinha um apelido de Amoroso, desça até esse poço para pegar a água. Quando ele está aqui agachado, ele acaba disparando um tiro. Que tiro foi esse? Não era para ter acontecido, mas ele já abriu a emboscada. O cangaceiro consegue escapar daqui com vida, porque o tiro só pega de raspão no ombro esquerdo. E Abidão percebe que está no ponto errado. A emboscada se inicia a partir desse tiro. Então daqui eles só levaram as cabeças, dentro de latas de querosene com sal. Os corpos foram deixados dentro do vale da grota. Lampião se encontrava dormindo por trás dessa pedra, junto com Maria Bonita. Aquela gruta na época era mais funda, tinha outros cangaceiros lá e outros aqui. Aqui existia uma camada de areia de mais ou menos 1 metro de altura. Essa pedra aqui, ficava aqui mais ou menos aqui no peito. Com o intemperismo físico foi praticado muita coisa. Segundo o relato dos sobreviventes cangaceiros, Lampião teria se acordado antes das 5 horas da manhã e feito suas orações no pé dessa pedra. Lampião se considerava um católico popular. Ele era devoto de Santa Luzia, sabia rezar lá da Nossa Senhora de Có, só que era contra a ortodoxia de Roma. Ele fez suas orações, ao acabar mandou o cangaceiro Amoroso, que já estava acordado aqui, e pegar água lá no poço do Tamanduá. Então os policiais estavam no poço, começam a subir e atirar. Segundo o relato dos próprios policiais, quem deu tiro assim de misericórdia do Lampião teria sido Panta de Godói, que foi aqui na testa. Maria Bonita sai correndo e é surpreendida por tiros mais ou menos ali na frente. 2 tiros. Continua viva, mesmo viva, a Panta de Godói foi e arrancou a cabeça dela com a faca, com um facão, ela viva ainda. 24 cangaceiros fugiram aqui subindo, porque a volante do sargento Aniceto Rodrigues, que deveria fechar aqui a parte de cima, acabou se perdendo pela fazenda e os 24 conseguiram fugir subindo o riacho. Uns dizem que o sargento era desprovido de coragem, na hora H com medo, tremeu na base. Então foge 24 subindo aqui e foge Amoroso do poço Tamanduá. Essa placa aqui que foi colocada em 2012, no dia 1º de março, Adrião Pedro de Souza foi o policial que morreu aqui, o único policial. Então, há 2 vertentes da morte desse policial até hoje, 2 histórias. Uns dizem que foi fogo amigo, que foi a própria polícia que matou ele. Ele estaria brigando por pertences dos cangaceiros. Já os policiais relatam que ele morreu pelo cangaceiro chamado de Elétrico, que está aqui na placa. Elétrico teria reagido e teria atirado e teria matado o policial Adrião. Então o único corpo inteiro que foi para a penitência foi do policial. O dos cangaceiros, ficaram aqui os 11 corpos, foram só as cabeças. Ao chegar no porto de Piranhas, as cabeças primeiro foram para a calçada da casa do tenente João Bezerra, onde foram expostas perfiladas. Então a mulher do tenente, Cira Brito, mandou que retirasse aquela nojeira da calçada da casa dela. Então seu Josias pegou as 11 cabeças e colocou ao lado, nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, que é a atual prefeitura da cidade de Piranhas. João Damasceno Lisboa pegou as cabeças, colocou lá expostas e começou a tirar foto. Estive também aqui com a bisneta de João Damasceno Lisboa, também no domingo do carnaval. Então foi ele que tirou aquela famosa foto. De lá essas cabeças seguem no funeral macabro rumo a Maceió. Passou em Delmiro Gouveia,
em Santana do Ipanema e chegou em Maceió em frente à prefeitura já no dia 29 e foi aplaudidas por cerca de 10 mil pessoas em Maceió. De lá, as 11 cabeças seguiu para o hospital de lá, o Santa Casa da Misericórdia, onde foram analisados por Dr. Lages. Das 11 cabeças, 9 cabeças foram enterradas em Maceió. Outra no cemitério do Caju da Piedade. A de Lampião e Maria Bonita foi para Salvador, para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. E ficaram lá até 69, quando foram enterradas lá mesmo no cemitério Quinta dos Árvores. Lampião morreu, tinha 40 anos, Maria Bonita tinha 27 anos. Todos os que escaparam receberam a anistia de Vargas. Getúlio Vargas libertou eles e muitos viveram como cidadãos comuns até o fim de seus dias. Quando ele via a polícia chegando, ele dizia: "Ei, olha, volante vem aí. Ei, olha, voa, voa, Juriti. Ei, olha, em fuga sempre constante, vai correndo da volante, cangaceiro a fugir. Ei, olha, a volante vem aí. Ei, olha, canta, canta, vem te vir. Ei, olha, em fugas de ida e vinda, em meio à branca caatinga, cangaceiro a fugir. E no estado de Sergipe, eis que a sina era triste, bem no vale do riacho, que Virgulina emboscado, foi na grota do Angico, o Lampião foi apagado. Obrigada. Pintou a lua do sertão, fogueira em noite fria, um beijo todo dia esquentar seu coração. Pega pra Marina. Deixa a poeira levantar, a pintura do meu dia, minha cara de alegria pede pra você ficar. Pintou a lua do sertão. Vem pra cá, Marina. Depois daquele primeiro beijo, na roça pegou fogo o desejo. Senti o cheiro do mato, montou no meu cavalo. Me diz agora quando vai voltar. Eu quero é que pega de jeito, meu galope, o laço é ligeiro. Vem cá no meu compasso, calor do meu abraço. Voltou, agora vai ter que ficar. Pintou a lua do sertão, fogueira em noite fria, um beijo todo dia esquentar seu coração. Deixa a poeira levantar, quentura do meu dia, minha cara de alegria pede pra você ficar. Pintou a lua do sertão. Pessoal, uma história comovente aí, muito triste do Lampião, Maria Bonita, sua companheira e toda a sua galera aí. E triste também para todos em geral, né? Abalou muito aí a sociedade. O Lampião, ele lutava em defesa da população e dos pobres, tá? Dos mais fracos. Fiquei sabendo da história dele ali. O propósito dele era defender os mais fracos que não tinham recurso, totalmente diferente da história dos cangaceiros anteriores a ele. Aqui uma porção que a gente pediu de frango à parmegiana, um arrozinho, um vinagrete. As crianças já estão bem alimentadas aqui e o local aqui é muito gostoso, é muito bacana. É um lugar muito tranquilo. Fizeram aqui a rota do cangaço aqui, que era a fuga dele, né? Pra ir pra Minas Gerais. E o cara era fodão, viu? O cara ia de pé pra Minas Gerais, ia atravessar essa serra toda aí. E eles que iam rodar muito mais do que isso. Eu já tô recebendo aqui uma visita de um passarinho. Uns passarinhos de cabeça vermelha aqui, querendo se alimentar comigo. Eu não sei se vai dar pra ver eles direitinho. Eles são bonitinhos demais. Ó, que gracinha. Olha isso, pessoal. Tá aqui visitando aqui. Muito legal. Já já a gente vai curtir. Um ambiente muito tranquilo, muito bom. Já já a gente vai curtir aqui num banho de rio. E 4 horas da tarde a gente vai descer pra lá. Vamos se alimentar aqui e descansar nessas redes. Tem muita rede aqui que dá pra poder dar uma descansada boa.
estamos voltando. Emanuel, vem aqui, ó. Pega na mão da vovó. Emanuel é atiçado, pessoal. O barco tá esperando a gente aqui, ó. É isso. A gente vai atacar de novo aqui. Vai pegar nosso destino de volta pro trovão. Vem em cima, Manu. Será que vocês vão dar conta? A escadaria aqui é bem alta. Igreja Senhora do Bonfim, Rio São Francisco e Mirante Secular. O Mirante Secular é aquele ali, ó. A gente subiu lá em cima também, na nossa primeira parada. Lá na ponta lá, é o Mirante Secular. Aqui a gente vai para a igreja Nossa Senhora do Bonfim. São cerca de 300 degraus. Meu amor já tá ali embaixo. Subindo ali com a Eloá. Tá vindo aí. Esse aqui é um dos pontos mais visitados aqui de Piranhas, pessoal, que é essa igreja aqui. E no ano de 1938 tinha um caboclo aqui que botava terror nessa cidade, o famoso Lampião. E a cabeça dele foi exposta aqui. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Não é um cenário não, pessoal. Isso aqui é espetacular. Na câmera eu não sei como que vai ser. Agora vamos lá, né? Subir mais um pouquinho aqui. Venta demais. O vento aqui, ele não tem limite. É muito vento, pessoal. E a escada é muito alta mesmo. Esse lugar, ele traz uma paz incrível. Subir até aqui não é só uma experiência turística não, viu, galera? É também uma chance de refletir e agradecer por esse momento especial na nossa vida. Então, se você vier a Piranha, não deixe de conhecer esse cantinho especial. E depois conta aí que tipo de pedido que você faria subindo aqui essa escadaria. Lá no cume da escada já consta ali o crucifixo, né? A cruz da torre. É muito linda. Manu tá firme aqui. Ela tá subindo, engateando já. A Mônica tá lá com a Eloá. E a vista, cada vez que a gente sobe, é mais linda. Deixa a chinela aí, pode deixar aí. Na volta a gente pega. E por incrível que pareça, o Emanuel está subindo 300 degraus. Uma criança de 2 anos e 11 meses. Pra ele isso aqui é uma vitória. Pra mim isso aqui é uma vitória, mas pra ele a vitória é muito maior, porque olha o tamanho dessa criança, pessoal. Com toda a energia. E eu acredito que hoje ele vai dormir bem. Vai dormir um sono gostoso por contemplar essa encanto dessa escadaria. Olha o tanto que ele sobe rápido. Eu vou virar para trás para vocês verem a Mônica. Olha só onde ela ainda tá. E o tanto que o Manuel sobe rápido. Ele subiu isso aqui numa velocidade incrível. E eu tô cansado, pessoal. Eu não sei como que ele não se sente cansado. Olha o tanto que é alto. Olha o tanto que é magnífico isso aqui. É um cenário lindo. Estamos nós aqui bem alto. Amor, vou contar um negócio pra você aqui. Lá no alto daquela serra passa boi, passa boiada. Quando não passa o Manu, passa a Mônica da calça rasgada. E nós estamos aqui no alto da serra, uma igreja aqui, uma igrejinha, uma capelinha. A imagem é impressionante, é linda, o céu é lindo, tudo aqui é lindo. Eu não sei se vai dar pra vocês ver o quanto isso aqui é lindo. É perfeito isso aqui. As luzes da cidade já acendeu, já está toda acesa as luzes da cidade. Muito lindo mesmo, o céu. Do lado de cá vocês vão ver que céu lindo, onde dá o pôr do sol. É muito perfeito, pessoal. A natureza é impressionante, que eu fico encantado. Eu deslumbro com isso aqui.
coisa aqui. O céu é lindo, tudo lindo. O mirante tá ali na frente. Aqui é o Rio São Francisco. Meu Deus, que imagem espetacular é isso aqui, pessoal. Cara, que lindo. Eu fico... Pessoal, eu sinto uma energia tão grande. Vocês não têm noção. Eu tô no alto de uma serra. Não dá mais pra vocês ver a cidade lá embaixo, porque tá escuro. Ó, uma das coisas que me chama bastante atenção na natureza, nas coisas divinas, é isso aqui, ó, na criação. Presta atenção pra vocês verem, se vocês vão concordar com o que eu falo. Olha lá pra vocês verem. Ali atrás tá escuro, ó. Agora, ó, olha aqui. O sol pega a divisa daqui, ó. Olha lá. É maravilhoso. Eu me encanto com isso aqui. Pra mim é um prazer imenso. É uma trilha que tem no topo da montanha, mas é encantador isso aqui. As luzes do cemitério ali tentando acender, já deu umas piscadinhas. Tem um cemitério aqui na montanha também. A cidade tá aqui embaixo. Uma cidade muito bem organizada. Aqui é a cidade dos cangaceiros. Nossa, Deus me livre. Sabia que eu tô nessa terra aqui, hein? Os caras eram matador. Não brincava não, pessoal. Isso aqui se estende tudo aí, ó. Na voz, na zabumba, o nosso maestro, o maestrinho, Matheus Enéas. Olha o zabumba desse homem, capricha, pai. No triângulo e no rebolado. É não, Jesus sabe que é brincadeira, eu falo brincadeira. A gente brinca direto. Todo mundo vive amanhã, até Jesus. Boa noite, minha gente.
E depois dessa festança toda, de aproveitar todo o momento, foram 8 dias que ficamos em Piranhas. Usufruímos bastante o local, ficamos muito felizes com tudo que aprendemos ali. E a Mônica pegou esse peixão aí. Foi muito top a sensação de vê-la pescando. A gente finaliza esse vídeo com muito amor, muito carinho, dedicado aí à cidade de Piranhas. Gratidão a todos por ter assistido, deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar e de seguir nós aí no nosso canal, porque ainda há muita aventura pela frente. Calor do meu abraço, voltou, agora vai ter que ficar. Ligou a lua do sertão, de noite fria, beijo todo dia, esquentar seu coração. Deixar a poeira levantar, quentura do meu dia, e a cara de alegria pede pra você ficar.